Muito bem, meus caros, bom dia a todos, bom dia Brasil, como é que estamos? Precisa aumentar bastante, não tem a economia? Joia, aí ficou bom. Então, meus amigos, olha só, agora que a gente já tem, noção destes bens públicos, então vamos falar rapidinho nesse primeiro momento de um outro tema, Vamos começar um outro tema interessantíssimo, que vai emendar num outro tema mais interessante ainda. Eu estou meio devagar, pois tivemos problemas no prédio novamente. Comentei com vocês já que mora num prédio problemático, E parece que o pai, com direito à guarda de um filho, resolveu levar o filho no meio da madrugada, a mãe começou a gritar, chamou a polícia. Vocês devem imaginar que eu moro aonde, Na faixa de Gaza. É um flat caro pra caramba no meio dos jardins. A impressão que eu tenho é que quando você vai subindo de um lado, você também vai piorando do outro, assim, sabe? Terrível. Gente, vamos falar disso aqui, rapidinho? Vamos falar dos agentes públicos primeiro? Podemos? Vamos falar rapidinho de agentes públicos? Ai. Então, meus caros, para que a gente possa começar esse tema aqui, você entender a vastidão dos tópicos possíveis, o melhor é a gente tentar fixar um conceito juntos. Então já notem comigo de cara o seguinte, que para ser agente público é necessário que seja pessoa física. Eu que dormi pouco, e vocês que estão dormindo? Pessoa física, vírgula, exercendo atribuição pública, que você pode colocar entre parênteses, munus público, atribuição pública, que você pode pôr entre parênteses, munus público, vírgula, com vinculação formal com o Estado, reconhecida por lei, com vinculação formal reconhecida pelo Estado, vinculação formal com o Estado reconhecida por lei, vinculação formal com o Estado reconhecida por lei, E aí, meus caros, você já pode colocar o apelido. Qual é o apelido dessa vinculação formal? Isso aqui a gente chama de investidura ou provimento. Então, essa vinculação formal com o Estado, a doutrina chama de investidura ou de provimento. Ok? Beleza. Agora, uma das primeiras coisas que mais cai em prova é justamente a regra de classificação. Então vamos classificar. Linha de baixo, coloque assim. Classificação. 2 pontos. Classificação. 2 pontos. Muito bem, gente. Qual é o primeiro grupo de agentes públicos que nós temos? O primeiro grupo é chamado de agentes políticos. Meus caros, agente político é quem trabalha com política? É isso? É deputado, vereador, governador, prefeito, presidente, lobista, jeton, é isso? Meus caros, coloque o conceito, mas por favor troque a cor para você nunca mais errar. Agente político é aquele que possui cargo e atribuições fixadas no plano constitucional.
cargos e atribuições fixados no plano constitucional. Então, gente, quem tem suas atribuições, suas tarefas, seu cargo, fixado na Constituição. Agora, vai fazendo uma tabelinha junto comigo e vamos respondendo. Por acaso, chefes do Executivo, põe na primeira linha, chefes do Executivo e membros do Legislativo. São ou não são políticos? Claro que são. Como é que é o provimento desses caras? Chefes do Executivo e membros do Legislativo. Tracinho, tracinho. O provimento desses é eletivo. Então, o provimento é eletivo. E, gente, o cara que é eleito, ele tem o quê? Mandato. O provimento é eletivo e, portanto, gozam de mandato, que é por prazo fixo. Mandato, que é por prazo fixo. E então, senhores, estamos vendo isso agora com um senador, né, que está aí mais sujo do que o capô do meu carro. Diga uma coisa, gente. Como é que esse cara aqui perde o cargo? Basta o presidente apontar para a porta e falar fora, batendo o pé? Não. Então, abra parênteses. Destituível, saúde, somente mediante processo. Destituível somente mediante processo. E esse processo, senhores, pode ser como, hein? Processo administrativo, que é o processo político, ou judicial. Então, são as duas formas de processo, dá para caçar o mandato do figura. Tá? Então, chefes do Executivo e membros do Legislativo. Provimento eletivo com mandato por prazo fixo. Okidoki? Pula uma linha. Quem mais é agente político, meus caros? Coloque aí. Ministros, secretários e agentes especiais. Ministros, secretários e agentes especiais. Esse cara aqui, gente, como é que ele vai trabalhar? Como é que ele é escolhido? Ele é eleito? Não. Presta concurso? Não. Então coloca aí, gente, estes não são eleitos nem concursados. Estes não são eleitos nem concursados. Nem concursados. Tracinho. Tracinho. O provimento é por nomeação. É por nomeação. E, portanto, são livremente destituíveis e, portanto, são livremente destituíveis a qualquer tempo, sem processo nem motivação. Sem processo nem motivação. Você sabe como é que é isso aí, hein? Abra parênteses. Ad nutum. Ad nutum. Não é? A gente já viu o quanto que a Dilma pratica isso, né? Com seus ministros, né? Como é que é? Só com tiro? Então tá bom. Tá aqui o tiro. Rua. Quem mais é agente político, senhores? Pula uma linha. Vamos começar agora a pegar os mais encardidos, tá? Coloca aí. Membros da magistratura e do Ministério Público. Juízes e promotores, gente. Membros da magistratura e do Ministério Público. Como é que esse cara aqui
entra no serviço público? Concurso. E qual é a grande característica deles que é diferente de vocês? Ele vai ser o que depois de um tempo? É mais gostoso do que ser estável. Vamos lá? Então coloca aí, gente. Coloca aí. Com provimento mediante concurso, vírgula, ao tomarem posse, iniciam o período de estágio probatório, pelo prazo de, não confunde com o teu, 2 anos. Se você tinha dúvida, não lembrava, confundia, dá uma ênfase nisso, hein? Tá? Quem é vitalício, estágio é de 2 anos. Vírgula. E, ao final do estágio, o que acontece ao final do estágio? Ao final do estágio, é declarado vitalício no cargo. Maravilha, gente. Então o cara vai ser vitalício. Show de bola. Fala uma coisa para mim. Por acaso, você viu eu falar que ao final do prazo acontece alguma coisa? Não. Então olha para cá e presta atenção, gente. Tenta acordar rapidinho. A grande brincadeira é a seguinte. Quem vai ser vitalício, basta atravessar o prazo. Se não for proposto processo de suspensão ou cassação de vitaliciamento, ele vitalicia automaticamente. Aqui é automático. Porque no caso de vocês, para receber estabilidade, não é automático. Não basta concluir o prazo. Esse aqui, basta concluir. Se não tiver processo administrativo que impeça, ele vai vitaliciar. Tudo bem? Senhores, quando esse cara vitalicia, como é que ele pode ser mandado embora depois? Aliás, durante o período de estágio, como é que ele pode ser mandado embora também? Não pode mandar embora um cara desse? Claro que pode, claro que pode. Então vamos lá? Anota aí. Durante o estágio, o agente pode ser destituído tanto por processo administrativo quanto por processo judicial. Então, durante o estágio, ele roda dos dois jeitos, tá? Vírgula, mas, quando já vitalício, aí se quiser troca cor ou sublinha, quando já vitalício, só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. O que significa essa expressão que já treinamos algumas vezes? Isso, aquela da qual não cabe mais recurso. Transitada em julgado é aquela da qual não se admite mais recurso. Tudo bem? Beleza. O Lalau perdeu tudo. Perdeu cargo, aposentadoria, casa, patrimônio, mora de favor. Tá? Perdeu tudo. Ok? Assim como aquele outro juiz federal de São Paulo, que tinha um cabelo longo, acusado de vender sentença criminal para chefe de quadrilha, também perdeu absolutamente tudo. Porque depois que ele perde o cargo, já entram com ação de improbidade imediatamente. E aí já limparam o patrimônio dele, também mora de favor com a família. Vamos lá, gente. Quem mais? Olha que legal. Ministros do STF e TCU.
É claro que eu estou na esfera federal. Se você for para estadual, você vai falar o quê? Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, que é o equivalente. Mas ministros do STF e ministros do TCU. Como é que esses caras tomam posse, gente? Como é que eles entram no serviço público? Qual é o grande mérito deles? Ser amigo do cara. Então coloca aí, o provimento é por nomeação em ato complexo. Ato complexo, você trata de sublinhar. O provimento é por nomeação em ato complexo. Ato complexo. Tracinho. O chefe do executivo indica o nome. E o legislativo aprova ou não. Aprova ou não. Meus caros, esse sujeito aqui tem ou não tem vitaliciedade? Tem também. E qual é o período de estágio que ele atravessa? 0. Vamos lá? Ponto, mesma linha. Estes terão vitaliciedade, a partir da posse. Olha que gostoso. Não tem nem estágio. Então ele toma posse na terça, na quarta ele já pode começar a ir até lá, põe o paletó na cadeira e vai jogar squash no clube. Né? Já pode, não tem 2 anos para fingir que é bom. Tá? Então ele já pode. A partir da posse, ok? Assim como o de cima, é a mesma regra. Mesma linha, coloca aí. Esta vitaliciedade também só pode ser quebrada, mediante sentença judicial transitada. Agora tem um aqui embaixo que o pessoal fica mais ou menos confuso. O último dos mais importantes, gente. O último. Coloque aí. Embaixadores e adidos. Embaixadores e adidos, né? Corpo consular, essas coisas todas. Como é que esse cara entra no serviço público? Então, olha só, existe o concurso para você integrar o Colégio do Rio Branco, no qual você vai ter uma formação. Lá você pode ser reprovado. Então, isso quer dizer que o concurso não te dá a vaga. Você apenas prestou o concurso para ingressar no colégio. Lá você pode rodar. Logo, tem muita gente que erra e fala, é mediante concurso. Não é. O concurso é para entrar no colégio. Quando você acaba o colégio e se forma, se gradua, você vai ficar trabalhando aqui, em cargos administrativos. Então vai chegar o embaixador de Kuala Lumpur, você vai ter que levar ele para conhecer os arcos do MASP, vai ficar puxando o saco desse tipo de coisa. Tá? Aí, um dia, aparece uma representação diplomática que precisa ser assumida. Lá no Vietnã do Norte. Aí o que a Dilma faz? Ela nomeia quem ela quiser para ocupar esse cargo de embaixador lá. Então o cargo de embaixador é concursado? Não. Entendeu? É isso que vocês precisam tomar cuidado. Então coloca aí. Para o exercício destes cargos, o chefe do executivo fará nomeação direta,
fará nomeação direta, vírgula, podendo livremente destituí-los. Não precisa. Livremente destituí-los. Ad nutum. Ad nutum. Aí você vai colocar entre parênteses, né? Quem pode ser nomeado? Quem? Ele tem que ter feito o Colégio Rio Branco? Gente, uma ex-prefeita, que é importante para um grande partido político, mas ela se envolveu num pacotão de escândalos e problemas, então resolveram fazer uma operação abafa. Que tal nomeá-la para ser embaixadora em algum país longe aí na Europa, onde ela queira, e passar uns anos longe da mídia? Pode ou não pode? Claro que pode. Abra parênteses, coloque aí. Pessoas previamente graduadas. Previamente graduadas. Como representante do Itamaraty. O Itamaraty é com Y. Ou outras pessoas de renomada atuação pública. Ok? Fecha parênteses. Então isso aqui derruba muita gente. Qual dos cargos políticos abaixo exige prévio concurso? Aí eles colocam vários, isso aqui no meio. Aí você fala, é verdade, embaixador tem o concurso do Itamaraty, lá do Colégio Rio Branco. Você precisa entrar no colégio, isso aqui é como se fosse um vestibular, gente. Isso é um vestibular, praticamente. Só que com a diferença de que quando você ingressa no Rio Branco, você já passa a ser remunerado num percentual X ali, para você ir se formando, tal, não sei o quê. Agora, experimenta entrar no Colégio do Rio Branco e apavorar. Chega lá fumando baseado, com caipirinha na mão, faltar nas aulas e não fazer prova. Você perde, você é expulso, sem grandes consequências. Você roda. Tudo bem? Muito bem, meus caros. A dúvida que não quer calar. Agora eu vou ter que antecipar um ponto de estudo. Vem para cá. Presta atenção na lógica. Preciso que você se raciocine e se concentre muito. Senão você vai acordar no meio, percebendo que é importante, aí você vai, o que ele está falando? Olha lá. Agente público é agente... Perdão, agente político é agente público. Certo? Presta atenção. Nós temos a Constituição Federal falando que os agentes públicos responderão na forma da lei por improbidade. Na forma da lei e sem prejuízo das demais responsabilizações. E a Constituição também fala que aqueles de cargos políticos, que é o caso de todos estes, respondem por crimes de responsabilidade. Qual é a diferença básica? Se você quiser montar uma tabela rápido comigo, é o seguinte: crime de responsabilidade, a gente coloca na esquerda, e na direita a gente coloca improbidade. Ok? Muito bem, senhores. Crime de responsabilidade é crime? Não. É infração político-administrativa. Não é crime. A gente apelida de crime, mas não é crime. Improbidade é crime? Não. É infração administrativa funcional. É infração administrativa funcional. Também não é crime. Nenhum dos dois é crime.
Professor, então por que a gente fala crime de improbidade? Porque a gente é anta, porque a gente fala menos, porque a gente fala essas coisas, né? Para mim fazer. Então porque a gente fala tudo errado, tá? Bando de Tarzan. Vamos lá. Nos ilícitos de irresponsabilidade, gente, aqui, o processo é administrativo político. Então, o crime de responsabilidade é administrativo político. Ele tramita onde, gente? Ele tramita no legislativo. Eu estou tentando deixar no genérico para você aplicar para estadual e municipal. Então, ele tramita no legislativo. E a improbidade, gente? Ela decorre de processo judicial. E quem pode propor esse processo judicial? Quem? A regra, vai anotando aí, é que o autor da ação seja o Ministério Público. Agora, um cidadão, um particular, pode ou não pode propor ação de improbidade contra alguém? Pode. O autor é, em regra, o Ministério Público ou quem seja diretamente prejudicado pela improbidade. Ok? Então, quem é que propõe ação de improbidade na esfera judicial? Ministério Público. Ele tem esse dever. Certo? Agora, pode ser que te perguntem, eu e você podemos propor uma ação de improbidade contra alguém? Podemos, desde que a gente tenha sido diretamente prejudicado pela improbidade. Escreveu isso? Abriu parênteses. Coloque, o Ministério Público intervém obrigatoriamente. Então aqui, tá? Eu e você que propusemos a ação, então escreva: o Ministério Público intervém obrigatoriamente. Tudo bem? Beleza. No crime de responsabilidade, senhores, quais são as penas? Penas. Tem 2 tipos de penas apenas. E o crime de responsabilidade aplica só um, que são as chamadas penas administrativas, que é cassação do cargo ou função, cassação do cargo ou função, e inelegibilidade por até 8 anos. Então, crime de responsa só tem penas administrativas. Cassação do cargo ou função e inelegibilidade por até 8 anos. 8 anos. A improbidade é aquela que aplica os 2 tipos de penas, gente. Aqui nós temos penas administrativas, também de cassação de cargo ou função. Então, também temos as penas de cassação de cargo ou função. Também temos a decretação de inelegibilidade por até quantos anos a improbidade? É mais ou menos que o crime de responsa? Você chutaria mais ou menos? Quanto? Tipo uns 30, eu acho. Quanto tempo, gente? Inelegibilidade por até 10 anos. Agora, fora isso, inelegibilidade por até 10 anos. Agora, gente, fora isso, a improbidade tem um segundo pacote de penas, que é aquilo que eles detestam, que são as penas patrimoniais. Quais são as penas patrimoniais? Letra C, multa. E essa multa, às vezes, pode ser brutal, gente.
tem previsão de multa de até 100 vezes o salário do cara. 100. Você imagina você como auditor da Receita com 16 mil. Por mês a multa é de 1.600.000. Tá? Multa. Letra D. Proibição de firmar contratos e obter benefícios da administração. Proibição de firmar contratos e obter benefícios da administração. Proibição de firmar contratos e obter benefícios da administração. Letra E. Letra E. Perdimento do patrimônio indevidamente acrescido. Perdimento do patrimônio indevidamente acrescido. E a letra F, que eu vou trocar de cor, se você quiser você troca também. Letra F, que é a reparação do dano ou ressarcimento aos cofres públicos. Reparação do dano ou ressarcimento aos cofres públicos. Por que que esse aqui está em vermelho, gente? Esse está em vermelho porque você vai abrir parênteses ao final dele. Ressarcimento do dano ou reparação aos cofres públicos. Abra parênteses e escreva. Esta punição é imprescritível. É imprescritível. E pode recair sobre herdeiros e sucessores. Herdeiros e sucessores. Toda a grana do herdeiro, gente? Tudo? Não, né? Até o limite daquilo que herdou. Até o limite daquilo que herdou. Por isso que às vezes você fala, professor, mas eu ouvi dizer que parece que aí em São Paulo estão propondo ação de improbidade contra um desembargador já falecido. É verdade? É verdade. É verdade. Na verdade, a ação já tinha sido proposta antes e ficou suspensa por muito tempo, agora vai voltar a tramitar. Quando foi proposta, ele estava vivo, agora ele já morreu. Mas então, para que vão continuar com essa ação? Vão continuar com essa ação porque parece que ele está envolvido num problema grave aí de desvio de verba, né? E eles querem justamente chegar a essa conclusão. Ao invés de desistir dessa ação de improbidade, que já está bem encaminhada, e começar outra, como na ação de improbidade ele já tinha sido citado e já tinha se defendido, então agora não tem prejuízo, é só o espólio ingressar e continuar, né, para ver no que vai ficar. Muito bem, gente. É claro que improbidade temos que saber mais informações, nós vamos completar depois. Aqui eu só queria que você enxergasse essa diferença. Senhores, agentes políticos respondem por crime de responsabilidade, respondem por improbidade ou respondem por ambos? Como é que está isso aí? Vamos anotar juntos? Agora que você colocou a tabelinha, gente, pula uma linha e vamos falar do seguinte, por favor. Coloque o seguinte. Para o STF, é sempre ele, né? Para o STF, os agentes políticos responderam por ilícitos. Responderam por ilícitos através de 3 entendimentos distintos. 2 pontos. 3 entendimentos distintos. 2 pontos. Qual foi o primeiro, gente? Linha de baixo. Em primeiro, entendiam que
o agente político podia responder normalmente. Por ambos os ilícitos. Aí, gente, aconteceu o quê, hein? Aí um ministro famoso, um tempo atrás, pegou um aviãozinho da FAB, Força Aérea Brasileira, para passear. Foi dar umas voltas com avião público, gastando dinheiro público, avião militar. Foi dar umas voltinhas, civil, mas foi dar umas voltinhas por aí. Junto com ele, parece que tinha uma senhora muito importante, que o Planalto estava interessado em promovê-la politicamente. E o caso ganhou repercussão na imprensa. Gente, cidadão particular responde por improbidade? Responde? Claro que responde. Se estiver junto com agente público, vai de embrulho. Recebe as mesmas penas. E aí então, gente, numa operação abafa, o que o Supremo decidiu? De manhã, no julgamento da manhã, falou, pensando bem, agente político não pode responder por improbidade. Porque se ele está previsto na Constituição, ele só pode responder por crime de responsabilidade, improbidade não. E como responsabilidade é no Senado, o Senado abafou, arquivou, acabou. Aí à tarde, o Supremo se reuniu de novo para julgar uma ação de improbidade do Paulo Maluf aqui de São Paulo, né, de quando ele era prefeito. Aí eles falaram, pensando melhor, eu acho que agente político pode responder por ambos, sim. Foi o julgamento seguinte. Então, linha de baixo, coloca aí. Em seguida, o Supremo chegou a ter o entendimento que agente político não se sujeitaria a improbidade. Ponto. E linha de baixo com asterisco, hoje, o STF voltou atrás, prevendo que, se quiser troca a cor ou sublinhe, capricha, agente político agente político está sujeito a crime de responsabilidade e improbidade Ele está sujeito a ambas. Tá bom? Tudo bem? Tranquilos? Vamos arrematar essa improbidade, então? Pule 2 linhas, gente, e coloque aí. Demais informações sobre improbidade. Então, além disso tudo que você viu, vamos colocar agora um estudo pontual, para você não perder, que eu só vou falar os detalhes bons de prova, só isso, tá? Primeiro detalhe bom de prova, gente. Aliás, coloca o número da lei, né? Lei 8429/91. Lei 8429/91. 2 pontos? Vamos lá, gente. Primeira informação. Particular pode, responda pode 11 vezes. Particular pode responder por improbidade. Particular pode responder por improbidade quando for coautor, partícipe,
vírgula. Idealizador ou beneficiado pelo ato de improbidade. Então, a primeira informação, o particular vai de embrulho também, para quem não sabia, tá bom? Segunda informação, gente, linha de baixo, além disso tudo que já previmos aqui em cima. Coloque aí. Os ilícitos de improbidade não são de natureza penal. Qual é a consequência disso, gente? Tracinho, portanto, é possível responsabilizar por improbidade nas condutas, dois pontos. Se quiser, coloca uma por linha, porque a gente vai comparar, tá? Comissiva, o que é comissiva? É uma ação. Comissiva, entre parênteses, ação ou omissiva. Então existe improbidade comissiva e omissiva. Segunda linha. Dolosa ou culposa. Dolosa ou culposa. Terceira linha. Com resultado. Abra parênteses. Gente, como é que chama ilícito que tem resultado? Abra parênteses. Ilícito material. Fecha parênteses. Ilícito material. Fecha parênteses. Ou mesmo sem resultado. Abra parênteses. Como é que chama? Abra parênteses. Formal ou mera conduta. Não fecha parênteses, não. Formal ou mera conduta, tracinho, exceto, para a condenação de ressarcimento de dano, que só pode decorrer de ilícito material. Ilícito material. Ok? Então, improbidade, gente, é mais amplo do que a gente imagina. Pula uma linha, próxima informação, mas primeiro me dê sua atenção aqui, gente. Vamos imaginar que a câmera de segurança filmou o seguinte. O cara veio, apontou para o rosto do outro e falou, eu vou te matar. Isso já é crime ou não é? No Código Penal, isso é crime ou não é? Claro que é. Crime de ameaça é crime. Aí ele abaixa a mão, pega um bastão de beisebol e ergue contra o outro. Isso já virou outro crime. Constrangimento legal. Aí ele dá a primeira cacetada no cara. Já virou outro crime mais grave ainda, que é lesão corporal. Leve, porque só ficou um galo. Aí ele deu outra, bem em cima do galo. Pá! Rachou o coco. Ficou um crime mais grave ainda agora. Lesão corporal grave. Aí ele deu mais uma, pumba! E o cara caiu no chão e não vai conseguir trabalhar nos próximos meses. Virou lesão corporal gravíssima com risco de morte. E aí o cara continua a bater. Pum, 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 matou. Antes de matar, virou um crime ainda mais grave. Tentativa de homicídio. E ao final ele consegue matar. Virou
Homicídio doloso qualificado. Senhores, olha quantos crimes. Ameaça, constrangimento, lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, tentativa de homicídio e homicídio. O cara vai pegar 7 crimes? Ele responde por 7? Por que não? Porque em direito penal existe um princípio chamado princípio da consunção. E eles brincam o seguinte: o peixe grande, homicídio doloso qualificado, engole os peixinhos pequenos. Então ele come tudo e o cara responde por um só. Existe consunção em improbidade? Existe? O cara chega para o padrinho dele, para o cunhado dele e fala: eu vou dar um jeito, a gente vai meter a mão na grana. E isso está gravado. A administração é trouxa, dinheiro público não é de ninguém, então vai ficar sendo nosso. Isso já é uma improbidade, falar isso? Claro que é. Aí ele vai lá e pega um papel, anota a senha do cofre e dá para um outro cara. É outra improbidade. Aí ele sai um dia e fala: eu já estou com preguiça, não vou nem apagar a luz, não vou nem trancar a porta e sai cantarolando. Outra improbidade. E o parceiro dele entra lá e leva o dinheiro do cofre. Outra improbidade. Existe consunção? Não. Então, linha de baixo, próximo tópico. Em regra, não se aplica consunção. Em regra, não se aplica consunção. What's katsu is? Abra parênteses, coloque. Quando o ilícito mais grave absorve os ilícitos mais leves, praticados como uma escala evolutiva de ilicitude. Então não existe uma escala evolutiva de ilicitude absorvida. Fecha parênteses, vírgula, e por uma única conduta, o agente pode responder a mais de uma improbidade. Isso é importante, hein? O agente pode responder a mais de uma improbidade. Tudo bem? Redondo? Maravilha. Próximo tópico, gente. Linha de baixo. Essa aqui é bem polêmica, hein? Meus caros, se, por exemplo, um governador do estado vai ser acusado de um crime, ele responde perante um juiz comum qualquer na cidadezinha dele? Não, né? Ele só pode ser processado no Tribunal de Justiça. Se um senador comete um crime, ele responde na mão de um juiz qualquer? Não. Tem que responder no STF. E aí vai, né? Ou no STJ, dependendo do tipo de ilícito que ele cometeu, está na Constituição. Agora, gente, responde uma coisa para mim. Por improbidade, existe por acaso foro por prerrogativa de função? O que eu falei para vocês agora há pouco? Improbidade é crime? Qual é a natureza? Ilícito, administrativo, funcional. Portanto, linha de baixo, isso aqui vai dar problema, tá? Linha de baixo com asterisco. Coloca aí. Os agentes públicos são processados por improbidade perante o juiz cível comum. Perante o juiz cível comum. Tracinho. Não há de haver, não há foro especial por prerrogativa de função.
Agora caia para trás. Abra parênteses. Mas o STJ é o outro, tá? É o primo pobre. O STJ reconheceu pela 4ª vez este ano o direito a foro por prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função. Penúltima coisa, e essa você tem que olhar para cá e entender, porque você vai escrever um daqueles palavrões que a gente escreveu há muito tempo atrás sobre atos e aqui não tem nada a ver com ato. Olha para cá, só olhe para mim, gente. É o seguinte, vamos imaginar que teve um processo. Aí o prefeito fulano de tal foi condenado. Tá? Foi condenado por improbidade. E, gente, o Ministério Público não recorre da sentença. Só o advogado do prefeito. Se só o advogado do prefeito recorreu, então existiu o quê? Recurso apenas de defesa. E aí, gente, como houve recurso apenas de defesa, eu te pergunto. Quando o Tribunal de Justiça pegar esse caso para julgar esse recurso, o tribunal pode agravar a situação daquele condenado? Se foi recurso só de defesa, não pode. A gente fala isso, né, que não se admite a tal da... Não precisa escrever não, só para você lembrar, tá? A tal da reformatio in pejus. Ou seja... por recurso privativo de defesa, ele não pode ser agravado. Agora presta atenção, gente. Ao invés de apenas o tribunal reconhecer aquela apelação de defesa, o tribunal anulou o julgamento. Anulou. Reconheceu que houve cerceamento de defesa, por exemplo. Então, anulou o julgamento. Quando anula o julgamento, o tribunal devolve para o mesmo juiz. E fala, trata de julgar de novo. Quando devolveu para o mesmo juiz mandando ele julgar de novo, ele pode aplicar uma sentença mais grave do que a primeira, se a primeira foi anulada só por recurso de defesa? Também não. Que é, não se admite a reformatio in pejus, chamada de indireta. E reformatio in pejus indireta proibida é chamada de efeito prodrômico da sentença. Portanto, senhores, na ação de improbidade também existe efeito prodrômico da sentença. Entendeu toda essa bagunça? Então, penúltima informação, coloca aí. Coloca aí. Apesar de improbidade ser um ilícito administrativo, vírgula, quando houver sentença condenatória e somente o réu recorrer, abra parênteses, coloca a expressão da prova, abra parênteses, recurso exclusivo de defesa, fecha parênteses, recurso exclusivo de defesa, fecha parênteses. O tribunal, sublinha a troca de cor, o tribunal não poderá agravar a decisão. Bom, abre parênteses. Não poderá agravar a decisão. Abra parênteses. Abra parênteses. Não se permite. Não se permite. Reformatio in pejus. Não se admite reformatio in
impejos. Fecha parênteses. Ponto. E linha de baixo. E, da mesma forma, vírgula, caso o tribunal anule, a sentença em função de recurso de defesa, em função de um recurso da defesa, exclusivamente, recurso da defesa exclusivamente, a nova sentença a ser proferida, não pode ser mais grave, do que aquela que foi anulada. Abra parênteses. Não pode reformatio impejus indireta, chamado de, abre aspas, troca a cor, sublinha, efeito prodrômico. Redondo? Beleza. Fecha parênteses, ponto. Última coisinha antes da gente listar os 3 ilícitos de acabar a improbidade e voltar para a gente. Vamos lá? Pula uma linha, coloca aí. Última coisinha, gente. Prescrição. Ponha junto comigo. A administração tem o prazo de até... Quantos anos, gente, para começar a fuçar? Tem o prazo de até 5 anos. 5 anos. Para apurar e punir os atos de improbidade. Apurar e punir os atos de improbidade. E, gente, o cara ficou no cargo, enquanto ele ficou no cargo, ele ficou abafando aquele treco. Quando é que começa a correr esses 5 anos? Vírgula. E este prazo se inicia. Quer ver que legal? Se inicia quando o agente se desliga do cargo ou função. Então, se ele renuncia, se é cassado, ou se ele termina o mandato. Começa quando acaba. Perfeito? Ponto. Mesma linha. Quando o ilícito de improbidade também for crime, então o prazo prescricional que vigorará, será o prazo penal. Abra parênteses. Muito bem, olha para cá, tenta raciocinar uma coisa comigo. Os caras fizeram isso aqui de improbidade. Isso aqui, tá?
Quando o Ministério Público analisou, ele falou, caramba, eu não acredito que o cara teve coragem de fazer isso. E ele ofereceu denúncia de improbidade, na verdade petição inicial de acusação de improbidade, só em função disso. Mandou pau nisso aqui. Sobrou isso aqui lá parado. Esse pacote de fatos ficou lá. Que o MP não incluiu na ação dele. Se o MP não incluiu na ação dele, criminal, esse pedacinho aqui pode ser separado e por conta dele e só dele ser proposta uma ação de improbidade? Deixa eu perguntar diferente. O agente público, chefe de setor, ele montou uma quadrilha dentro da repartição, fazendo constrangimento sobre todos, para todos fazerem documentos falsos, para ele conseguir falsear um dano qualquer, do qual ele precisou de verba para cobrir o dano, e essa verba ele usou para abafar e botar no bolso. E aí, meus amigos, o Ministério Público resolveu denunciá-lo por formação de quadrilha e peculato. Só isso. Não existiu aí também o constrangimento ilegal dos servidores? Existiu. E por causa disso, o MP não propôs ação penal. Não propôs. Posso propor uma ação civil de improbidade só por causa disso? Posso. Abra parênteses, coloque ao contrário da esfera penal, que unifica todos os fatos em um ilícito só, vírgula, na improbidade, aí você vai trocar a cor e sublinhar. Na improbidade, essa é a pergunta da prova de vocês, tá? Acho que é o auditor da Receita. Na improbidade, é possível processar na esfera civil por fatos que caracterizam improbidade que não foram incluídos pelo Ministério Público no rol de fatos que deram causa a uma ação penal. Rol de fatos que deram causa a uma ação penal. Então, se te perguntarem de novo, você já sabe, improbidade é possível a cisão. Isso não acontece na justiça criminal. Não acontece. Aquele Lindenberg lá, ele não fez cárcere privado? Fez. Não fez crime de disparo de arma de fogo? Fez. Não fez tentativa de homicídio do policial e da outra menina lá? Fez. Não matou a tal Deloá? Matou. Fora isso, fez vários outros crimes. Se o Ministério Público denuncia esse cara só pelo homicídio consumado, as duas tentativas de homicídio e o crime de disparo de arma de fogo, e o júri inocenta ao menino, falando que ele é biruta, o Ministério Público pode, na sequência, oferecer nova denúncia por porte ilegal de arma, por crime de cárcere, por crime de constrangimento? Pode? Não. No crime não pode. Tudo virou uma coisa só. Se quis processar só por um pedacinho, paciência. É uma coisa só. No cível, na improbidade, você pode descolar. Tudo bem? Última coisa, coloque improbidades. Ah, você lembra, né, que reparação do dano é imprescritível, né? Você já anotou uma vez, anota de novo, vai. Já que estamos falando de prescrição, linha de baixo, observação. Observação. Para a reparação do dano, não há de haver, não há
prescrição. Não há prescrição. Se alguém quiser processar hoje Dom Pedro II por improbidade em função de danos causados ao império na época, pode, e aí vamos pegar os herdeiros, tá? Aquelas pessoas que têm 114 sobrenomes. Última coisinha, meus amigos. Coloque aí, improbidades. Gente, é claro que isso é brincadeira, tá? Daqui a pouco vem um e-mail, professor, desculpa, mas Dom Pedro II, Então é brincadeira, tá? As pessoas têm falta de senso de humor hoje. Aliás, essa história de política correta está começando a encher o saco, não tá não? Oh, que coisa chata. Se passasse os Trapalhões hoje, que todo mundo aqui assistiu quando era criança e morreu de rir, todo mundo aqui virou paranoico? Todo mundo aqui mata o outro, faz bullying? Não. E todas as piadas dos Trapalhões eram sobre o quê? A cor da pele do Mussum, o fato do Didi ser do Nordeste, o fato do Dedé ser delicado, o fato do Zacarias ser mineiro, né, e carequinha. Então, todas as piadas eram ao redor disso. Então, essa história de política de coisa está começando a encher o saco, né? Daqui a pouco tem que ser assim, que nem Estados Unidos. Um amigo estava me explicando, não sei que estado americano, que o cara solteiro está num bar comum, uma danceteria, e uma moça do lado olhando, o simples fato dele chegar bem grudado nela, no balcão, e já ir falando assim, nhanhanhé, já é crime. É crime, é constrangimento ilegal de conotação sexual, dá 2 anos de cadeia. Nesse estado, para você poder aproximar-se de outras pessoas, você precisa ir para um singles bar, que está escrito na porta. Singles bar é o bar que a pessoa vai para cantar e ser cantada. Se não tiver isso, você tem que... Vocês viram tem um filme ridículo que é sobre isso, que é Encontro de Solteiros. A cidade organiza o Encontro de Solteiros. Então as pessoas vão lá, dão um nome, aquele filme Virgem de 40 anos tem uma cena dessa. O cara vai lá, dá nome e se cadastra. Aí depois eles marcam uma reunião que a pessoa coloca um adesivo aqui no peito. O nome, a profissão, e tem mesinhas com salgadinhos e senta 2 a 2, um homem e uma mulher. Oi, qual é o seu... Ah, você é fulana, tudo bem. Ah, você é analista de sistemas. Eu sou fulano, eu sou advogado. Tudo bem, você é solteira também? Sou. E conversa por 5 minutos e você conversa com todos. Ai, puta, como enche o saco essa história. Nem lembro o que eu estava falando. Vamos colocar aí, ilícitos de improbidade. Pronto, perdi o rumo da prosa. É porque irrita isso. Ah, porque eu fiz um comentário, né? Eu cancelei meu Facebook essa semana por causa disso. Por não aguentar mais encheção de saco desse tipo. Sabe? O senhor deveria tomar cuidado ao fazer comentários preconceituosos contra... Ah, vai para o inferno. Eu, preconceituoso, se alguém me conhecesse ia ver. Né? Cancelei. Vamos lá. Ilícitos. Coloca aí, gente. Artigo 9º. Artigo 9º. Ilícitos de enriquecimento sem causa. Ilícitos de enriquecimento sem causa. Em função do exercício do cargo. Ilícitos de enriquecimento sem causa em função do exercício do cargo. O próximo, gente. Artigo 10º. Ilícitos de danos aos cofres públicos e patrimônio público e histórico. Patrimônio público e histórico. Professor, é diferente? É diferente, gente. Patrimônio público é uma coisa, patrimônio histórico é outra. Se a Unesco tombar uma igreja, e nessa igreja tombada pela Unesco, vier um prefeito com um projeto de construção de um estacionamento, derrubando essa igreja, você pode ir lá e
tutelar e defender. Esse patrimônio é um patrimônio histórico, mas não é público, certo? E o último, gente, artigo 11, ilícitos de violação dos princípios administrativos constitucionais. Princípios administrativos constitucionais. Senhores, qual dos três é o mais grave? A gente tem por hábito achar que a improbidade é daquele que causa danos. Mas para a lei, isso aqui está numa escala regressiva de importância. Então, só para acabar a análise, gente, linha de baixo, coloca aí. O ilícito de enriquecimento sem causa é o mais grave. De enriquecimento sem causa é o mais grave. Como é que a gente descobre que ele é o mais grave, gente? Entre parênteses, a multa e os prazos de inelegibilidade e proibição de firmar contratos possuem os maiores prazos. Fecha parênteses, vírgula, e os maiores prazos, fecha parênteses, vírgula, e a violação de princípios é o ilícito mais brando só para simplificar, né? Entre parênteses, as penas são as mais leves, né? Em termos de prazo e tudo mais. Fecha parênteses, ponto. E para que não reste dúvida, senhores, a administração não, quando o agente público for processado e condenado por improbidade, ele deve receber uma ou outra pena ou ele tem que receber todas? O juiz escolhe caso a caso, nesse caso, deixa eu ver, nesse caso você vai receber essa e essa, é assim? Não, não é? Só para que você não tenha dúvida, se quiser coloca no fim dessa frase aí, tá? Que a condenação por improbidade, implica na aplicação, a condenação por improbidade implica na aplicação de todas estas penas. Todas estas penas. Tudo bem? Tranquilos? Joia. Vamos voltar de onde estávamos? Então, gente, voltando para agentes públicos. Todo esse estudo é necessário por causa desse probleminha com os agentes políticos, e essa é uma questão muito exigida, se eles respondem ou não por improbidade. Agora já está claro que responde. Pula uma linha, gente, coloque assim até para organizar seu caderno, classificação, continuação, senão você não vai entender nada, né? Continuação da classificação. Item 2. Depois dos agentes políticos, nós temos quem, senhores? Item 2, vamos colocar assim. Agentes militares. Agentes militares. Senhores, os militares são agentes públicos, mas você não pode chamá-los de servidores.
Eles são apenas agentes públicos. Por que isso? Esse aqui a gente não precisa estudar. Então só coloque no seu caderno o seguinte. São regidos por estatuto especial, né? São algumas leis complementares. Você tem militar das Forças Armadas, militar da Polícia Militar, militar dos Bombeiros. São regidos por estatuto especial, vírgula, com regras especiais de estabilidade funcional, a partir do cargo de oficial, não é a estabilidade que a gente conhece, é diferente, tá? É tudo diferente. Vírgula, a partir do cargo de oficial, vírgula, com justiça especial, ilícitos militares não são julgados pela justiça comum, e aposentadoria especial. É tudo diferente. Tudo, tá? Para cada uma das três categorias também, né? Bombeiros, policial militar e militares das Forças Armadas. Tudo bem? Tranquilos? Próximo, gente, item 3. Item 3. Coloque particulares em colaboração. Esse aqui, o professor Eli Lopes Meirelles, há muitos anos atrás, inventou um apelido. Particulares em colaboração, também chamados de agentes honoríficos. Por que honorífico, gente? Olha como as coisas mudam, porque naquela época era uma honra servir ao Estado, né? Nossa, que honra! Não vejo a hora de servir ao Estado. Quem é que entra no universo dos honoríficos, gente? Coloca aí na linha de baixo. Esses caras aqui, anota aí, não são concursados, vírgula, nem assumem cargo ou emprego público, vírgula, não se sujeitando a estatuto, nem CLT, vírgula, exercendo apenas uma atribuição pública, entre parênteses, munus público, fecha parênteses, munus público, sem remuneração, mediante convocação, vírgula, requisição ou ainda quando a pessoa for voluntária. Exemplos desses, senhores. Vamos lá? Exemplos. Jurado do júri, né? Não de miss. Jurado. Quem mais? Mesário
mesário. Eu vou falar um, porque quando cai esse um, ninguém sabe, né? O que significa escrutinador. Quem é o escrutinador? Parece palavrão, né? Escrutinador é o que conta os votos de papel. Se a urna quebra, tem que ter um escrutinador, né? Os resgatistas da Brigada Civil. Muitos municípios têm, né? Uma brigada de resgatistas voluntários. Os resgatistas da Brigada Civil, etc. Etc. Esse nome escrutinador eu falei porque quando caiu na prova as pessoas não sabiam dizer o que ele era, porque não sabia, né? O que fazia um escrutinador, né? Que o nome é horroroso. Experimenta chegar para um jagunço daqueles, né? Que masca tabaco, bem bravão que toma as cachaça, chama ele de inoxidável, escrutinador e heterossexual, para você ver a surra que ele te dá, né? Ele te deita no chão de tanto bater, fala, é a sua mãe, e te arrebenta, né? Que as palavras em si são feias, né? Próximo, meus caros, agora sim, né? Demorou. Item 4, servidores públicos. Cáspita, professor, então, o jurado não é servidor? Não. O mesário não é servidor? Não. O militar não é servidor? Não. O ministro não é? Também não. Nem o ajudador? Não. Ninguém. A expressão servidor que a gente... Lembra que eu falei que a gente fala tudo errado? A gente fala menas, essas coisas todas, né? Para mim fazer. Então a gente chama tudo de servidor. Está errado, tá? Tecnicamente, servidores são esses que vamos ver agora. Vamos lá? Coloca na linha de baixo o seguinte, gente. São aqueles que possuem cargo, emprego ou função. São aqueles que possuem cargo, emprego ou função previstos através de leis comuns, vírgula, e que não se confundem com honoríficos militares ou políticos. Honoríficos militares ou políticos. Então você tira honorífico, tira militar, tira político. O cara tem cargo, emprego ou função regido por lei comum, é servidor. Agora, qual é a diferença entre cargo, emprego e função, gente? Aqui é uma coisa muito importante. Vamos anotar rapidinho? Pule uma linha, coloque assim, cargo. Cargo. E a expressão que você vai anotar é do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que já caiu em muitas provas. Anote para mim, é a, troca de cor ou sublinha, menor unidade de competências administrativas. É o grãozinho da areia, é a coisinha menorzinha que tem. É a menor unidade de competências administrativas. Tracinho, tracinho. Gente, como é que cria cargo? Como? Ah, joga na terra, rega. Gente, como é que cria cargo? Vamos lá? Coloca aí. São exclusivamente criados por lei. Exclusivamente criados por lei. Vírgula. Organizáveis por lei ou por decreto. Organizáveis por lei ou por decreto. E, olha a palavra mágica agora, por favor. E, em regra, extinguíveis por lei. Em regra, extinguíveis por lei.
Qual é a outra forma de distinguir se não for por lei? Quando que você distingue por decreto? Abra parênteses. Excepcionalmente extinguíveis por decreto. Excepcionalmente extinguíveis por decreto. Quando estiverem vagos. Vagos. Ok? Fecha parênteses. Ponto. Para acabar cargo, gente, na mesma linha. Quem é que ocupa cargo? Cargo só é ocupado por estatutário. E o estatutário faz o que com o cargo? Ele titulariza aquele cargo. Vamos lá? Mesma linha para acabar? Coloque aí. O cargo será titularizado por um agente concursado estatutário. Abra parênteses. Salvo os cargos comissionados. Qual a diferença, gente? Que são titularizados, salvo os cargos comissionados, que são titularizados por estatutários nomeados. A diferença é essa. Nomeados. Nomeados. Ok? Fecha parênteses. Ponto. Senhores, linha de baixo, o que é o emprego? Vamos lá? Emprego. Emprego. O que é um emprego? Anota aí para mim. Emprego é a relação contratual onde o contrato de trabalho precedido de concurso será regido pela CLT. Será regido pela CLT. Senhores, o que é função? Linha de baixo, função. Função. 2 pontos. É a própria atribuição pública. É a própria atribuição pública. Tracinho. É o munus público. É o munus público. Ok? Aí, meus caros, a pergunta de concurso. Existe cargo ou emprego sem função? Existe cargo ou emprego, o cara fica lá e não tem nada para fazer? Esqueça algumas pessoas que você conhece. Existe? Seria bom, mas não existe, né? Esse seria o concurso mais concorrido, né? Qual é o cargo? O cargo é tal, remuneração, 20 mil. O que tem que fazer? Nada. Você vai ficar sentado lá o dia inteiro. Pode ler, mexer no computador, né? Não tem nada a fazer. Meus caros, não existe. Agora, e o contrário? Existe função sem cargo nem emprego? Existe. Vamos lá, então? Então, linha de baixo, para acabar essa historinha, asterisco. Não existe cargo nem emprego sem função.
né? Talvez o meu cargo lá na fundação seja mais ou menos assim. Por isso que eu estou sempre aqui. Cargo ou emprego sem função, vírgula, mas, troque a cor ou sublinhe, é possível o exercício de função sem cargo nem emprego. Sem cargo nem emprego. De quem? De quem? De quem? Exemplo, os honoríficos. Exemplo, os honoríficos. Ah, professor, mas ele não é servidor. Sim, mas eu estou falando do cargo, emprego e função. Estou fazendo só uma análise genérica da coisa, tá? Então, o honorífico é um cara que exerce uma função e não tem cargo nem emprego. Tudo bem? Maravilha! Então, agora que rufem os tambores, vamos entrar no universo maravilhoso dos... Vamos lá? Letra A. Funcionários públicos. Esse aqui é aquele que você quer ser quando crescer. Né? É aqui que você quer chegar. Salvo se você tiver. Né? Isso, agora são os tipos de servidores. Se você for bacharel em Direito, pode ser que você queira, né, depois ir para MP, ou magistratura, ou defensoria, ou procuradoria. Mas, a princípio, funcionários públicos. Muito bem, senhores. Primeira coisa de um funcionário público. Esse cara, ele é sempre concursado, e ele é concursado para assumir um cargo. Vamos lá? Funcionários públicos, 2 pontos, são sempre concursados, para titularizarem um cargo. Para titularizarem um cargo. Meus caros, você vai ser seletista ou estatutário? Estatutário. Linha de baixo, coloca aí. São regidos por estatuto funcional. São regidos por estatuto funcional. E agora você levanta o coco, olha para cá atentamente. Olha para cá, gente. Diga uma... Você escreveu? Levante o coco. Olha lá, presta atenção, gente. Você vai ser estatutário, tomou posse. Você faz direito adquirido ao seu estatuto? Ou você pode tomar posse e depois a administração pode mudar tudo? Pode mudar. Por que que pode mudar? Porque estatuto não é algo que ela sentou e combinou com você. Estatuto não é contrato. Estatuto é uma lei. E você apenas adere à lei. Logo, se é ela que faz a lei, ela muda a lei. Peraí, professor, calma. Está saindo agora a norma que regulamenta a previdência suplementar dos servidores e está dito que serão preservados os direitos adquiridos. Quem está falando de aposentadoria aqui, hein? Isso aqui é um erro muito comum entre todo mundo que estuda. Quando a gente fala que o servidor não faz direito adquirido ao seu estatuto, e a primeira que você fala, não, eu faço direito adquirido ao meu direito de previdência. Na esfera federal, os estatutos estão na Lei 8.112. E o regime previdenciário está na Lei 8.212. São duas coisas distintas. E se você quiser saber, você só faz direito adquirido ao seu regime previdenciário, no melhor entendimento atual, tá? Se você já ingressou naquela regra com contribuições efetivas. Se você não ingressou naquela regra com contribuições efetivas, você não faz direito adquirido. E mesmo assim, isso aqui é decisão política, é vespeiro. A hora que o governo resolve dizer que vai ter que contribuir com valor superior, você não pode falar, não, mas eu tenho direito adquirido de recolher só 11%. Quero ver se ele vai respeitar. Você vai ter que contribuir com mais. Se ele resolver falar o seguinte, mudamos a idade, viu? Vocês viram que a Dilma foi para a Alemanha. E a primeira coisa que ela comentou na Alemanha, a Alemanha enfrenta o mesmo problema que o Brasil, as pessoas estão durando muito.
Lá eles vão a 106, aqui a gente está durando muito, a gente vai com 65, né? Está durando muito. E a Alemanha resolveu o problema da previdência pública deles fazendo o quê? Subindo a idade pra caramba. Lá se aposenta, acho que a idade mínima acho que são 103 anos de idade. Então alguma coisa absurda, tá? Porque a Alemanha é aquela máquina dura, não quebra, né? Aí ela falou, estou pensando em mudar as idades mínimas no Brasil. É uma forma de você acabar com o rombo da Previdência. É uma forma. Aí você entra, ingressa. Será? Já respeitaram uma vez uma mudança de idade. Na outra vez já não respeitaram, falando que se você quisesse ingressar, quer dizer, manter o antigo, você tem que pagar pedágio. Então já inventaram uma norma de transição. Para mudar a idade uma terceira vez, eu duvido que eles respeitem. Então vamos anotar isso juntos, por favor, linha de baixo. O estatuto é apenas uma lei. Sublinha a lei 104 vezes. O estatuto é apenas uma lei à qual o funcionário adere. Sublinha adere. Você não rediscute os artigos da lei. É apenas uma lei à qual o funcionário adere. Tracinho, tracinho. Não faz direito adquirido ao seu estatuto e o Estado pode alterá-lo unilateralmente. E o Estado pode alterá-lo unilateralmente. Abra parênteses, abra parênteses. Porém, na jurisprudência, não se admite redução de remuneração por alteração de estatuto, redução de remuneração por alteração de estatuto, isso a jurisprudência não deixa, tá? É até um princípio, o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Não, a jurisprudência não deixa. Vírgula, nem. Subtrair de uma determinada categoria atribuições e funções que serão repassadas a outra categoria. Essa segunda que você escreveu, o próprio governo descumpriu. Porque você tinha a Procuradoria de Assistência Judicial, que fazia a defesa gratuita dos necessitados. Aí o governo falou, quer saber? Chega, eu vou criar a Defensoria. Para fazer o quê? Para fazer exatamente o que a Procuradoria de Assistência Judicial faz. Então o próprio governo subtraiu atribuições da Procuradoria, arrancou de lá e criou outro. Isso a jurisprudência não deixa. Mas no caso da Defensoria foi permitido, porque Defensoria está previsto em plano constitucionalizado. Então por conta disso é que permitiram. Tanto que procuradores do Estado, quando criaram a carreira de defensores, puderam simplesmente migrar sem concurso. É o caso do professor Gustavo Junqueira aqui da casa. Ele é defensor-chefe aqui da capital, né? Era procurador do Estado com acho que 8 ou 10 anos de carreira. Quando soube que iam criar defensor, ele falou, não, que eu quero ser defensor mesmo. E aí ele migrou sem concurso. E aí os outros colegas que dão aula aqui, que são juízes e promotores, ficam enchendo o saco dele. Peraí, o seu cargo não é concursado, né? Parece, né? Aí ficou enchendo o saco dele, né? Você tem estabilidade, mas não é concursado, que estranho, né? Então, meus caros, isso é um estatuto. Perfeito?
Vamos tomar um Todd, porque na volta nós temos que aprofundar bastante esse entendimento. Tem muitos detalhes a serem falados aqui. Até já.